poderosamente. Grava isso, irmão. Seja fiel com seus dízimos. Só quem tem a ganhar com isso é você mesmo, pode ter certeza. Seja fiel. Eu disse aqui, eu acho que foi no último culto, eu vou repetir, só para você entender. O que sai de você e vai para Deus, nunca vai voltar para você na mesma proporção. Lá no Éden, eu disse isso aqui, Deus tirou uma costela de Adão, e daquela costela, deu para Adão uma mulher. Então, percebe? Tirou uma costela, e quando foi entregar de volta, entregou uma esposa para ele, uma mulher para ele. Aquilo que Deus recebe de você, sempre voltará para você, mas vai voltar em uma proporção muito maior do que a proporção que você entregou, ok? Então seja fiel. Mateus 26, 36. Por falar em ser fiel, olha aqui, ó, a camisa que eu estou usando, ó. Tem mais alguns irmãos usando essa camisa também. Dos 300 valentes, assuma esse compromisso você também. Mateus 26, 36. Vamos falar sobre Jesus? Vamos? Vamos falar bastante sobre Jesus hoje? Quem quer? Também quero. Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, capítulo 26, versículo 36. Quem vai estar no Profetiza Campos? Levanta a mão para ver. Essa madrugada é uma madrugada em que eu não vou dormir. Vou passar em vigília de oração, buscando de Deus revelação da palavra, das palavras que Ele quer que eu ministre aqui no Profetiza Campos. E eu vou estar orando também por você, pela sua casa. Que Profetiza Campos não é um evento para a gente sair pelas ruas e juntar pessoas, mas é um evento para a gente mudar a realidade de uma cidade, de uma região, debaixo de uma palavra de Deus e de uma palavra profética que estará no nosso coração, amém? Então, se você quiser unir a sua fé comigo, dobra teu joelho às 3 da madrugada, eu estarei nesse horário orando também, bom? Vou estar essa noite toda estudando e pedindo revelação do alto. Eu tenho certeza que Profetiza Campos vai ser tremendo, você crê também? Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Põe a Bíblia na cadeira. Se tiver liberdade para isso, pega na mão de alguém, com respeito. Segura bem firme a mão dessa pessoa. Eu disse para segurar firme, não é para apertar, né? Para segurar firme, com vontade. Sacode a mão dela assim, ó. Fala assim, ó: você é mais que vencedor. Coisa linda ver uma quinta-feira, Tainá, Paola, olha só, isso é lindo demais, o que Jesus está fazendo aqui é lindo demais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez a palavra é essa, gratidão, por tudo isso que o Senhor está nos permitindo viver. Não dá para comparar o Senhor, não dá para comparar o que o Senhor faz, mas dá para viver tudo isso que o Senhor decidiu fazer nesse tempo. Esse povo ama a tua palavra, esse povo tem fome de verdade, tem sede de verdade, entra aqui e já não sai mais, porque começa a sentir a tua presença, a perceber o teu toque, a tocar no Senhor, adorar o Senhor de todo o coração, sabe que o Espírito se move nesse lugar, sabe que o Senhor fala através da palavra, então não consegue sair. Terça, quinta, domingo, esse povo é fiel. Oh meu Deus, honra esse povo, traga o alimento precioso ao coração de cada um de nós, silencia o homem, para que o Senhor continue a falar. Queremos mais uma vez a direção, o fortalecimento, o sustento, que só chega até nós através de tua palavra. Fala, teus filhos ouvem com prazer, em nome de Jesus, amém? Pode sentar.
É um momento de dor que antecede a dor. Parece meio doido isso, né? Um momento de dor que antecede uma dor. Porque o próprio Jesus, conversando com esses discípulos, ele deixa bem claro que ele seria entregue. Jesus sabe que vai apanhar. Jesus sabe que vão zombar dele. Jesus sabe que vão arrastá-lo de um lado para o outro. E ele não vai fazer nada para que isso não aconteça. Ele vai se render à vontade que é a vontade do Pai, porque há nisso um propósito. Nós sabemos o que vai acontecer com Jesus depois. Judas trai, os soldados chegam no jardim do Getsemane, prendem Jesus, arrastam Jesus, batem em Jesus. O chicote que eles vão usar para ferir Jesus é conhecido como azarote. Tem pedaços de ossos de animais nas pontas. Então, quando eles batem com azarote, que são 3 pontas, esses ossos cortam a pele de Jesus, cortam a carne de Jesus. Jesus sangra e sangra muito. Para zombar de Jesus, eles vão colocar sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Pegam um galho cheio de espinhos, unem as 2 pontas, colocam sobre a cabeça de Jesus e pegam uma cana e colocam na mão de Jesus. E vão dizer: aí está a sua coroa e aí está o seu cedro. Reine, você não é rei? Reina. Depois eles tiram essa cana na mão de Jesus e batem com essa cana na cabeça de Jesus, que está com a coroa de espinhos sobre ela. A coroa de espinhos sobre a cabeça, eles pegam a cana e batem na cabeça de Jesus. Os espinhos cravam na cabeça de Jesus, penetram na pele, furam os vasos sanguíneos e o sangue desce. Eles pegam a cruz e colocam sobre Jesus e mandam Jesus, já fragilizado pelos açoites, pela coroa, mandam Jesus caminhar carregando essa cruz. Jesus vai subir um monte carregando essa cruz. Nós sabemos que vai aparecer Simão, Cirineu, e vai ajudar Jesus a carregar essa cruz, mas o fato é, Jesus está fragilizado em seu físico. É muita dor, gente, é muito sofrimento. Se a gente enterra aqui uma farpa de madeira, como ali ontem eu fiz no dedo, já dói. Você imagina uma coroa de espinho na cabeça. Você imagina chicotada no corpo, tendo na ponta do chicote pedaços de ossos. Não é brincadeira não. Você apanhou com a sandália havaiana da sua mãe e chorou. Você imagina Jesus com chicote de homens, soldados, fortes, e batendo nele. A surra não foi pouca não, sofreu muito, apanhou muito, verteu muito sangue. Quando chegam lá, cravam ele na cruz, cravam as mãos, cravam os pés. É mais dor, é mais sofrimento, sim ou não? Agora, se Jesus vai passar por todo esse sofrimento, por que ainda é necessário esse sofrimento do Getsemane? Não dava para Deus abreviar esse sofrimento? Já que era para sofrer tudo isso, não dava para pelo menos pular esse momento do Getsemane? Porque aqui no Getsemane é o que vai acontecer depois da ceia. Jesus também vai sofrer. Ele já vai sofrer tanto depois. Será que não dava para poupar desse sofrimento? Ele vai sofrer na frente de todo mundo depois. As pessoas vão assistir o espetáculo, batem em Jesus na frente de todo mundo vai ver. Não dava para pular esse sofrimento aqui? Vão crucificar Jesus e todo mundo vê. Tem mais 2, mas Jesus é o que mais fragilizado está, porque cravam coroa nele, batem na cabeça dele, chicoteiam ele. Então é o que mais fragilizado no seu físico está. Então, já que ia sofrer tanto depois com tudo isso, com chicote, com coroa, com pancada com cana na cabeça, com cravo na mão, com cravo nos pés, não dava para pular esse momento? Porque aqui, depois dessa ceia, Judas sai para cumprir o seu intento maligno. Satanás encheu o coração de Judas, e Judas vai trocar Jesus
por 30 moedas de prata. Ele sai, e os discípulos eram 12. Se Judas sai, quantos ficam? 11. Ficam 11 discípulos com Jesus. Aí olha o que o texto vai dizer. Jesus, com esses 11 discípulos, chega a um jardim, a um lugar chamado Getsemane. Agora presta atenção, não foi a primeira vez. Quando João vai narrar esse mesmo episódio, João vai dizer que eles chegam no lugar onde costumeiramente Jesus ia com seus discípulos. Então Jesus sempre ia no Getsemane com esses discípulos. Só que esse dia está diferente. Esse dia não está como os outros dias que ele foi ali. Ele chama esses 11, e olha que a Bíblia vai dizer, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Aí Jesus está olhando para 11, e Jesus vai dizer assim, assentai-vos aqui. Jesus chama 11 e diz, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Só que tem 11, e no meio desses 11, ele manda sentar, mas depois ele chega para 3, e vai chamar 3 para ir com ele. Percebe que o Getsemane está meio que dividido em partes? Até ali, até aquele ponto do Getsemane, Jesus chegou com 11, com quantos? Até ali, até aquele ponto, ele chega com 11, só que ele não fica ali, ele deseja ir adiante, e quando ele vai adiante, ele não vai levar 11, quando ele vai adiante, ele vai levar 3, até aqui, ele leva 11, mas aqui ficam 8, naquele ponto do Getsemane, 8 discípulos ficam, e 3 discípulos vão seguir com ele mais à frente. O nome de Getsemane quer dizer, prensa do óleo, diga assim, prensa do óleo. A azeitona precisa ser prensada, para que se extraia dela o azeite. Aí eu vou te perguntar uma coisa, o que vale mais? Um pote cheio de azeitonas, ou um pote cheio de azeite puro? O que vale mais? O azeite. A pressão tira da azeitona o azeite, e depois da pressão, o que sai da azeitona vale mais do que a própria azeitona. Vou dizer de novo, depois da pressão, o valor aumenta. Tem gente que está pegando. Depois da pressão, o valor aumenta. Eu estou pregando para gente que está debaixo de pressão. Eu estou pregando para gente que está com pressão no casamento, pressão na vida financeira, pressão no trabalho, pressão no meio da parentela, pressão em relação a filhos, pressão em relação ao ministério, a um chamado de Deus. Está debaixo de pressão, mas eu trago uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Aguenta a pressão, nessa pressão tem propósito. Eu vou repetir, aguenta a pressão, nessa pressão tem propósito. Existem momentos que tudo que a gente quer é que Deus tire a gente dessa pressão, que a gente ainda não está entendendo, que nessa pressão tem um propósito, tem propósito de Deus debaixo dessa pressão. Depois dessa pressão o valor aumenta, depois dessa pressão vão olhar para você diferente, depois dessa pressão você nunca mais será o mesmo. Quem está comigo dá glória a Deus aí. O que é essa pressão do Getsemane? É um sofrimento que ele vai passar, Marquezinho, mas que nem todo mundo vai ver. O chicote, muita gente vai ver. A coroa sobre a cabeça, muita gente vai ver. Os cravos nas mãos lá na cruz, muita gente vai ver. Mas o Getsemane, ninguém vai ver. O que ele vai sofrer lá dentro, ninguém vai ver. A pressão que ele vai sofrer lá dentro, ninguém vai ver. O que é esse Getsemane?
é quando você entra no seu quarto para chorar escondido. É quando você, no seu local de trabalho, corre para o banheiro, fecha a porta, porque não está aguentando a pressão. Fecha a porta e ora lá dentro. Fecha a porta e chora lá dentro. O que é essa pressão do Getsemane? É a pressão que a gente está sofrendo, mas que nem todo mundo está sabendo. Nem todo mundo sabe o que a gente está passando. Nem todo mundo entende o que a gente está vivendo. Nem todo mundo está entendendo debaixo de que pressão você está. Tem 11. Chega um momento que ele deixa 8. Ele deixa. Mas não tinham 12 antes? Quantos eram? Tinham 12. Sai um. Ficam. O que é Getsemane? Getsemane é lugar onde Deus mostra para a gente quem é quem. Que é isso? Nessa pressão, Deus vai te mostrar quem é quem. Debaixo dessa pressão que você está sofrendo da vida, Deus vai mostrar para você quem é quem. Na pressão do Getsemane, um sai para trocá-lo. Na pressão do Getsemane, um sai para negociar o nosso Cristo. Negociar o nosso Cristo por 30 moedas. Na pressão do Getsemane, o traidor sai da sua vida. Na pressão do Getsemane, só vai ficar quem é amigo. Olha para alguém, me ajuda a pregar. Diga assim, ó, nessa pressão vai ter gente que vai sair. Vai ter gente que vai te deixar. Mas quem te deixar é porque nunca esteve contigo. Quem te deixa na hora da pressão é porque nunca esteve contigo. Eu vou dizer de novo: quem trai você na hora da tua pressão é porque nunca esteve do seu lado. Quem entristece você mais ainda na hora da tua pressão é porque nunca esteve do seu lado de verdade. Na pressão a gente sabe quem é quem. Aí agora um foi, só que ficaram. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Debaixo da pressão, quando alguém trai você, você começa a pensar o seguinte: não dá para confiar mais em ninguém, não dá mais para ter amigos, não dá mais para acreditar no ser humano. Mas sabe o que é que eu aprendo da pressão no Getsemane? Que o que não tem caráter sempre vai ser minoria. Quem não serve para estar do nosso lado é minoria. Mentiroso é minoria. É enganador é minoria. Apóstolo, parece que não. Eu sei que parece que não. É que nós damos tanta ênfase a quem é ruim que a gente deixa de valorizar quem é bom. Aí a gente fica agindo como se os ruins fossem maioria. Nunca foram. Como que se os traidores fossem maioria. Nunca foram maioria. A maioria são aqueles que Deus colocou do seu lado. Eu vou dizer uma coisa, irmão: para um Judas que saiu, teve 11 para ficar. Eu vou dizer de novo: para um Judas que saiu, teve 11 para ficar. Não importa se algum Judas foi, Deus colocou muita gente boa à sua volta. Então para de dar ênfase a quem foi e valoriza quem ficou. Porque quando você dá muita ênfase a quem te traiu, parece que a maioria são traidores, e não são. Não são. Deus cercou você de gente boa. Um foi, tinha que ir, 11 ficaram. Agora presta atenção: nem todo mundo que ficou está preparado para assistir de perto algumas dores. E não é porque não gostam de você, é porque não estão preparados. Nem todo mundo que ficou está preparado para ouvir um desabafo do teu coração. Não é porque não gosta de você, é porque não está preparado. Ficaram 11. Esses 11 tinham que ficar. Só que Jesus queria ir mais adiante. Então ele deixa esses 11. Ele deixa esses 11 assim, ó, fiquem aqui sentados. Ou melhor, ele deixa 8. Fiquem aqui sentados, porque do meio dos 11 ele tira 3. Ele vai chamar Pedro, Tiago e João. Repita comigo: Pedro, Tiago e João.
Como eu queria que meu nome estivesse no meio. Porque eu quero ser íntimo. Eu quero chegar onde a maioria não chega. Eu quero estar onde a maioria não vai. Eu quero ouvir o que a maioria não pode ouvir. Eu queria ser um dos 3. 8 ficam. 3 vão mais adiante. Nem todo mundo pode ouvir você na hora que você está com dores. Porque vamos ser sinceros, quando a gente não está bem, a gente fala coisas que nem era para falar. Quando a gente está mal, gente, a gente acaba abrindo demais o coração. A gente fala coisas que seria bem melhor ter deixado em segredo. Jesus chama 3, ficam 8, e para os 3 ele vai dizer: vigiai comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Percebe que Jesus não abriu o coração para os 11? Esses 11 ficaram com ele, mas não é porque ficaram com ele que ele vai abrir o coração. Os 11 ficaram com ele, mas ele só vai abrir o coração para 3. Eu vou dizer de novo, até você entender: nem todo mundo está preparado para ouvir você quando você não está bem. Tem gente que, por mais que goste de você, mas se você disser para essa pessoa tudo que você está sentindo, essa pessoa vai se escandalizar. Se você mostrar para essa pessoa que você não está bem, essa pessoa vai ficar chocada, tão chocada que não vai saber nem como agir na hora. Então tem coisa que não dá para contar para todo mundo. Vamos ser sinceros, tem coisa que não dá nem para contar para quem está dentro da tua casa, porque ainda não está na mesma fé que você. Se ainda não está na mesma fé que você, não vai te entender. Então para que contar para quem não entende? Para que abrir o coração para quem não vai ajudar? Para que compartilhar uma dor tão íntima para quem não vai poder te socorrer? E por não estar na mesma fé, quem sabe, mesmo te amando, vai acabar julgando você. Vai acabar te perguntando: cadê teu Deus? Cadê o Deus da tua igreja? Está indo para o culto, então para quê? Bem que eu falei que não era para você entregar a sua vida lá nessa igreja. Bem que eu falei que não era para você se batizar. É por isso que eu não vou. Não é assim que dizem. E não é porque te odeiam, é porque não te entendem. Ainda não estão na mesma fé que você. Então, por favor, irmã, para de abrir seu coração para todo mundo. Para de ir para a casa da tua mãe e abrir teu coração para ela, coisas tão íntimas. Abrir o coração para alguém que adora ídolos. Aí quando você sai de lá, a sua mãe vai, acende uma vela na frente da imagem, dobra o joelho e vai rezar o texto. É porque você abriu o coração para alguém que te ama, mas não está preparado para ouvir a tua dor. Os 11 não estavam, 3 estavam. Jesus deixa 8 e chama 3. E quando ele chama 3, ele vai dizer: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui. Em algumas traduções, orai comigo, velai comigo, vigiai comigo. Só que tem um detalhe: esses 3 também vão chegar até certo ponto. Jesus chama 11, deixa 8, caminha mais adiante com 3, deixa os 3 e caminha mais adiante sozinho. Que por mais que tenham pessoas que estejam na mesma fé que a gente, tem coisa que não dá para falar com ninguém. Eu sei que para as irmãs isso é até mais difícil. Irmãs, tem coisa que não é para falar com ninguém. Tem coisa que não é para conversar na casa de ninguém. Tem coisa que é só aos pés do Pai em oração. Aí Jesus deixa os 3 e diz assim: ó, fiquem aqui que eu vou adiante. Percebe? Ó, um limite para 8, um limite para 3, e ele entra. Quando Lucas vai falar, ele fala que foi a cerca de um tiro de pedra, 25 metros. Jesus entra no jardim. E quando Jesus entra no jardim, Jesus dobra o joelho. E os 3, por mais que Jesus os amasse e amassem também a Jesus, não estavam preparados para ouvir o que Jesus tem a dizer. Que lá no meio, sozinho, ele dobra o joelho e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Pai,
eu não queria passar por isso. E Jesus vai dizer isso 3 vezes. Ele vai repetir a oração. Ele ora primeiro, depois repete 2 vezes a mesma coisa. 3 vezes ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não queria estar passando por isso. Só que nem todo mundo está preparado para ouvir as nossas fraquezas. Tem gente que, se ouvir a nossa fraqueza, vai julgar a gente. Tem gente que, se ouvir a nossa fraqueza, vai apontar o dedo, vai entristecer mais ainda a gente. Quem sabe até no intuito de ajudar, mas vai lançar uma palavra dura, e a gente já está machucado, a gente já está triste, a gente já está angustiado. Tudo que a gente não precisa nessa hora é de alguém julgando a gente. O que a gente precisa é botar para fora. É o que Jesus vai fazer. Só que ele bota para fora com a pessoa certa. Ele bota para fora aos pés do Senhor. Olha para alguém e diga assim: ó, tem um lugar certo para chorar, tem um lugar certo para desabafar. Esse lugar certo é aos pés do Senhor. Apóstolo, onde que é o Getsemane? É lá no teu quarto. O teu Getsemane é lá no teu quarto. Quando você fecha aquela porta, quando você rasga a tua alma e diz: Deus, estou aguentando mais não, estou suportando mais não. Como é que fala isso na frente de alguém? É quando lá, de joelho dobrado, só você e Deus, você diz assim: Deus, eu estou com medo, eu estou com medo. Como é que diz isso na frente de alguém? Vão pensar que você está desviado, vão pensar que você pecou e o diabo entrou. Ué, Jesus está angustiado até a morte. Jesus estava em pecado, mas estava angustiado. Jesus pecou, sim ou não? Mas está triste. Se até Jesus se entristeceu, você acha que você é o quê? De aço? Tem dia que a gente não está bem. Aí a gente precisa saber a hora certa de botar isso para fora. Porque se botar isso para fora, na frente de quem não convém, vira notícia depois. Ficai aqui, eu vou ali orar. Fechado? Fechado. Aí Jesus volta. E quando Jesus volta, eles estavam Pedro, Tiago e João, 3 pescadores. Só para refrescar a nossa memória, lembra quando Jesus encontrou com eles? Entrou no barco de Pedro? Lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra? Pois é, mas os filhos de Zebedeu também estavam lá. Quem? Tiago e João. Não estava só Pedro não, os filhos de Zebedeu também. E lá atrás, eles queriam pescar. Eles queriam? Aí o que vai dizer a Bíblia? Que eles tentaram pescar à noite. Então naquela noite que eles queriam pescar, eles não dormiram. Vai doer um pouquinho, mas é para te curar, tá bom? É mertiolate da época de vovó. Pega, não cochila não, pega. Lá atrás, eles a noite toda e não dormiram. Pergunta assim, por quê? Porque eles queriam peixe. Estou entendendo não? Quando eu estou em busca do que eu quero, eu não meço esforços, não é? Quando eu estou correndo atrás daquilo que eu quero, eu luto, eu fico a noite toda acordada, eu ando mesmo, eu pago o preço mesmo. Mas quando é para fazer algo para Deus, eu durmo. Quando é para pegar o peixe porque quer o peixe, fica acordado a noite toda. Quando é para orar com Jesus, dorme. Quando é para ir em busca daquilo que se quer, fica acordado a noite toda. Quando é para fazer o que Deus manda, dá sono, cansa, dorme, fecha os olhos, não aguenta. Se é para arrumar uma namorada, ia para a balada, ficava a noite toda acordado. Se é para chamar para uma vigília de oração, rapaz, estou cansado, estou com dor na perna, trabalhei muito hoje. Se é para conquistar uma coisa material, pode chamar, vira 2 noites seguidas e sem reclamar, só para conquistar no outro dia. Agora, se é para fazer a obra de Deus, se é para ajudar na obra, se é para fazer alguma coisa que Deus está querendo, irmão,
Hoje não vai dar para mim não, estou muito cansado, estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Quando é o que a gente quer, a gente não mede esforços. Quando é o que Deus quer, a gente dorme. Aí Jesus volta e diz: rapaz, não pudestes orar ou vigiar nem uma hora? Tem gente que ora 5 minutos e acha que está orando muito. Tem gente que ora 15 minutos e diz assim: rapaz, orei muito, 15 minutos. Orei muito, meia hora de joelho, apóstolo, orei muito. Olha, irmão, brotou até umas asas nas costas, hein? Quase que vira anjo. Não estou orando muito. Você ora 30 minutos e acha que é muito. Aí Jesus olha para ele e diz: rapaz, nem uma hora vocês conseguiram. Jesus está dizendo para eles o seguinte: uma hora é tão pouco, e vocês não oraram nem uma hora. A gente ora 15 minutos e pensa que é muito. Jesus está dizendo que uma hora é pouco. Pergunta para alguém: já orou hoje? Agora, pergunta de novo assim, ó: e no telefone, ficou quanto tempo? É para te curar, tá bom? Quinta-feira é dia de conquistar. Mas não há conquista sem posicionamento. O nosso Deus não é o Papai Noel, Ele é o Pai do céu. Exige um comportamento meu, uma atitude minha. Não pudeste orar nem uma hora? Aí Jesus volta para dentro do jardim e vai orar de novo. E quando volta, tem gente babando lá, dormindo de novo. Ele acorda Pedro: Pedro, ô Pedro. Qual o nome que ele falou? Qual o nome? Quanto maior for o que Deus tem para a tua vida, maior será a exigência sobre a sua vida. Entende que ele chamou Pedro para ser líder da igreja depois? Então, quanto maior for o que Deus tem para mim, maior será a exigência também sobre mim. Tem gente que quer coisa grande fazendo coisa pequena. Tem gente que quer provar de coisas tremendas, mas a atitude, ó, é raquítica, é incoerente. Pedro, não pudeste vigiar, Pedro? Vigia, Pedro. A hora vem, Pedro. E volta para orar. Dobra o joelho e ora. E quando volta, está todo mundo dormindo. Ele diz assim: ó, levanta porque é chegada a hora. E quando ele fala isso, se ouve o barulho dos soldados chegando. Jesus estava sendo prensado dentro de Getsêmani. Quando nós estamos sendo prensados, dá vontade de parar. Quando a gente está sendo prensado e os amigos estão dormindo, dá vontade de desistir. É você passar por uma luta e você ter aquele amigo ali, você olhar: mas meu amigo dormiu, meu amigo não chorou comigo, meu amigo não sofreu comigo, meu amigo não deu importância ao meu momento de dor. Jesus está sendo prensado e os amigos que ele chama dormem. Não parece descaso, sim ou não? Parece descaso, sim ou não? Mas não é. Parece descaso, mas não é. E o que é? É o Pai agindo. Por quê? Porque olha o que Jesus está falando lá dentro: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E esse mesmo Jesus ensinou para esses discípulos assim, ó: tudo que dois ligarem na terra, será ligado nos céus. Tudo que vocês concordarem em oração, será feito pelo meu Pai que está nos céus. Estou entendendo não? Pega a revelação. Eles dormem, porque se eles ficassem acordados, eles iam dizer assim, ó: Senhor, passa de Jesus esse cálice, Senhor, passa de Jesus esse cálice. E como Deus não pode voltar atrás no que prometeu, o cálice teria que se passar. Eu vou dizer, mas tem que ter coração em Cristo para entender. Quem tem, diga amém. Tem hora que quem impede teus amigos de te ajudar é Deus. Eu vou dizer de novo. Tem hora que quem impede os teus amigos de te ajudar
é Deus. Pergunta para mim por quê? Porque debaixo dessa pressão que você está, tem um propósito maior para a sua vida. Tem hora que ninguém vai tirar você dessa pressão. A tua mãe não vai tirar você dessa pressão. Teu melhor amigo, a tua esposa, não vai tirar você dessa pressão. Essa pressão faz parte. Só que tem um detalhe: se os teus amigos não estiverem contigo nessa pressão, ele manda anjo descer para te fortalecer. Como assim, apóstolo? Lucas vai dizer que, tendo orado, Deus mandou um anjo do céu que o fortalecia. Diga assim: se um amigo não me fortalecer, Deus manda um anjo para me levantar. Lucas 22, 43, Deus mandou um anjo para fortalecer Jesus. Se o teu marido não te ajudar, Deus manda um anjo para te levantar. Se teu amigo não te ajudar, Deus manda um anjo para te levantar. Se essa igreja não te ajudar, Deus manda um anjo para te levantar. Olha para alguém e diga assim: no chão você não fica. Se é para o Senhor, faz direito isso aí. No chão você não fica. Se os amigos da terra dormirem, Deus tem anjo no céu acordado. Se a tua família dormir no Getsêmani, Deus tem anjo no céu acordado para descer. Se a tua família não estiver entendendo que a pressão que você está vivendo lá dentro, Deus manda um anjo lá naquele quarto, só para te fortalecer. Agora tem uma coisa: por que que ele manda um anjo para fortalecer Jesus debaixo da pressão? Que Jesus está debaixo de pressão. Por que que o Pai manda um anjo fortalecer Jesus debaixo de pressão? Pergunta para mim por quê? Porque Jesus, ou melhor, o Pai não quer que eu pare por causa da pressão. Essa pressão não pode parar você. Essa pressão do casamento não pode te parar. Essa pressão no seu trabalho não pode te parar. Essa pressão no teu chamado não pode te parar. Essa pressão no teu peito, essa angústia não pode te parar. Pergunta para mim por quê? Porque você ainda tem muito para ensinar. Nessa pressão você vai ensinar muita gente. Nessa pressão tem gente que está olhando e está dizendo: agora ela para. Pelo contrário, você não vai parar e ainda vai ensinar muita gente. Quem olha para você viver o que você está vivendo, está dizendo assim: ó, agora ele não aguenta, agora ela não suporta. Você vai aguentar, vai suportar e ainda vai servir de exemplo para eles, que estão pensando que você não vai aguentar. A pressão é tão grande que ele transpira e os vasos sanguíneos da cabeça dele se rompem e cai sangue. Está saindo sangue da cabeça dele, de tanta pressão. Aí os soldados chegam, vem Judas à frente, dá um beijo nele, era o beijo do indício de que aquele era Jesus. Jesus olha para ele e diz: amigo, com um beijo você me trai. Vem os soldados para prender Jesus. Pedro estava ali. Pedro pega uma faca e parte para cima do ajudante do sumo sacerdote, do aprendiz de sacerdote. Pedro parte para cima dele e arranca a orelha direita, de acordo com Marcos e João também. Arranca a orelha direita. O rapaz, o nome dele é Malco. Malco está estudando para ser sacerdote. Só que o ritual para ser sacerdote é estudar, mas também tem a cerimônia de consagração, onde se molha o dedo no sangue e se unge a ponta da orelha direita, a ponta do polegar direito da mão e a do pé direito. Agora entenda a situação: o camarada está estudando para ser sacerdote, o sonho dele é ser sacerdote. Aí vem Pedro e arranca a orelha direita dele. Não poderia se fazer o ritual mais com ele. Ele não poderia fazer a cerimônia de consagração ao ministério sacerdotal. E tudo isso no momento em que Jesus está debaixo de pressão. A pressão que quer fazer a gente parar. Jesus naquele momento podia parar de tanta pressão e sem ter amigos do lado, que os amigos dormiram. Jesus poderia dizer:
chega, já que eu tenho que sofrer, vou sofrer e acabou. Mas não, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima de Malco, pega a orelha que está no chão e coloca a orelha no lugar de volta. Jesus cura um homem no seu dia de pressão, debaixo de pressão, mas não parou de fazer o que foi chamado para fazer. Apóstolo, eu vou entregar o ministério. Como é que é? Eu vou parar de fazer a obra. Como é que é? Líderes que estão me acompanhando aqui, eu vou cometer o suicídio. Vai não? Vou me jogar. Vai não? Eu vou entregar a gravata, eu vou entregar a igreja. Vai não? É o teu momento de pressão, e nesse momento de pressão você vai virar exemplo. Quem olhar para você depois vai entender, nem debaixo de pressão esse homem parou, nem debaixo de luta desistiu, nem debaixo de problema deixou de ser quem Deus chamou para ser. Olha para alguém e diga assim, ó, tem gente de olho em você, você não vai parar. Ei, olha aqui para mim, ó. Você é inspiração para muita gente. Você é exemplo para muita gente, mulher. Mulher, você é guerreira. Você é exemplo para muita gente. Se você parar, muita gente vai parar. Mas se você se levantar, muita gente vai se colocar de pé. Estou debaixo de pressão, mas não paro. Ninguém me ajudou, mas eu não paro. Não fizeram por mim, mas eu não paro. Dormiram, mas eu não paro. O outro me traiu, mas eu não paro. Me trocou, me vendeu, mas eu não vou parar. Pedro vai me negar, mas eu não paro. Os outros vão fugir, mas eu não paro. Está doendo, estou angustiado, estou triste, mas essa tristeza não é maior do que a promessa. Era madrugada de sexta. Era madrugada de sexta. Na madrugada de sexta está debaixo de pressão. Na madrugada de sexta o diabo quer que ele pare. Na madrugada de sexta o diabo quer que ele desista, mas ele não para. Pergunta para mim por quê? Porque o domingo está vindo aí, a pedra vai rolar. Você não pegou, né? Você não entendeu não? Tem crente aí ruim de Bíblia? Eu vou desenhar para você entender. Ele suporta toda a pressão, ele sabe que vai morrer, mas ele já está de olho no terceiro dia, porque no terceiro dia vão descer anjos lá, a pedra vai rolar, o sepulcro vai se abrir, e ele vai ressuscitar. Olha para alguém e diga assim, ó, suporta, aguenta a pressão. Domingo está vindo aí, aguenta a pressão, a tua vitória está chegando, aguenta a pressão, vai ter milagre, aguenta a pressão, você vai ficar de pé, aguenta. Está difícil, aguenta. Vou parar, vai não, vai parar não, põe os olhos na promessa. Sou eu que estou aqui, sou eu. Ele vai dizer dentro do Getsemane. Ele não tem medo da dor que vai sofrer, porque ele sabe que essa dor faz parte da pressão debaixo da qual ele está, mas que essa pressão tem propósito. Está todo mundo pensando, agora ele não faz mais nada, e debaixo de pressão ele vai fazer um milagre na vida de alguém. Debaixo de pressão ele continua sendo quem ele veio para ser. Pergunta para alguém, quem é você? Não, pergunta de novo, quem é você? Eu já vou terminar, mas antes de terminar eu queria só compartilhar mais um textinho com vocês. Os fariseus se aproximam de Jesus, doutores da lei, e pedem um sinal a Jesus. Nos dê um sinal de que tu és o Filho de Deus, nos dê um sinal de que tu és o Cristo. Jesus diz para eles, nenhum
sinal vos será dado. Logo depois disso, Jesus está com os seus discípulos, e os discípulos vão ouvir uma pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Os fariseus acabaram de dizer: para a gente acreditar que tu és o Cristo, faça alguma coisa. Aí os discípulos vão ouvir Jesus perguntando: quem diz os homens que eu sou? Aí alguém vai dizer assim, ó: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou algum dos profetas. Isso é o que os outros estão dizendo. Por quê? Porque onde ele passava, ele curava. Mas peraí, Elias fez até um morto ressuscitar na casa da viúva de Sarepta. Então eles comparam com Elias. Estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Por onde ele passa, ele revela o íntimo das pessoas. Jeremias estava enxergando o que ainda não havia acontecido, por isso ele é comparado com Jeremias, por causa do sinal. Estão dizendo que o Senhor é João Batista. João Batista pregava com autoridade, ele falava com autoridade, aí assemelham ele a João Batista por conta de um sinal. Aí Jesus pergunta para eles: tudo bem, isso é o que eles estão dizendo, porque eles olham para mim com base naquilo que eu faço. Mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro levanta a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado Simão, não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão. Você não está olhando para mim por causa dos sinais, você já entendeu quem eu sou de verdade. Ei, está debaixo de pressão, mas continua sendo Deus. Está debaixo de pressão, mas continua sendo poderoso. Está debaixo de pressão, mas continua amando. Está debaixo de pressão, mas continua curando. Está debaixo de pressão. Quem entende para que veio, não se deforma na hora da dor. Tem muita gente pedindo a Deus para provar que é Deus. Se o Senhor é Deus, então faz isso comigo. Se o Senhor é Deus, faz aquilo comigo. Eu vou dizer uma coisa: ele suportou a pressão do Getsemane só por você. Se isso não é suficiente para você dar glória a Ele, então, se só depois que você for curada que você vai dar glória, só depois que a porta abrir que você vai dar glória, só depois que arrumar uma namorada que vai dar glória, Ele suportou a pressão do Getsemane porque ama a você. Suporta essa pressão, minha irmã. Aguenta. Tem um propósito nisso. Debaixo de pressão, ele cura Malco. Quando ele põe a orelha no lugar, não era só o corpo de Malco que estava sendo restaurado, não era não, mas eram os sonhos também. Jesus está devolvendo a Malco o direito de continuar acreditando que um dia vai ser sacerdote. Debaixo de pressão, ele se preocupa com o sonho de alguém. Sabe por quê? Quem sabe o que vai acontecer depois, não fica preocupado com essa dor que está sofrendo no meio da pressão. Eu sei que tinha gente aqui dizendo assim: eu vou parar, eu vou desistir. É porque você não estava olhando para a promessa. A promessa é maior do que essa dor. O domingo vem aí. Eu vou dizer de novo: o domingo vem aí. Como assim, apóstolo? O dia do cumprimento da promessa para Jesus. Ele sofre na sexta, mas ele já está com os olhos no domingo. Você está entendendo? Apóstolo, como é que eu faço para aguentar? Já começa a imaginar a tua família aqui dentro. Já começa a imaginar a tua casa servindo ao Senhor. Essa pressão vai passar, mas a promessa vai permanecer. Quem está comigo dá glória a Deus.
Olha para alguém e diga assim, ó, por favor, suporta a pressão. Fique em pé comigo aí, irmão. Teve vontade de parar, teve vontade de jogar a toalha, teve vontade de desistir. Vai não, vai parar não, vai desistir não. Tem promessa em andamento, e essa pressão faz parte do contexto. Debaixo de pressão, ele foi exemplo para os discípulos quando curou a Malco. Debaixo dessa pressão, tem gente que está de olho em você, para ver se você vai reclamar ou se você vai adorar. Debaixo dessa pressão que você está vivendo, tem gente analisando seu comportamento, para ver se você desiste ou se você continua, para ver se você adora ou se você murmura. E aí, debaixo dessa pressão, você prefere ser o quê? Eu prefiro ser exemplo. Eu prefiro ser exemplo para a vida de alguém. Tem muita gente que vai vir para a presença de Deus quando olhar para você e entender que nem debaixo de pressão você desiste de estar na presença desse Deus. Na verdade, tem gente que vai olhar para você e vai entender que você só está suportando essa pressão porque você está na presença de Deus. Vamos adorar a Ele, vamos adorar a Ele, vamos adorar. Eu quero adorar aquele que é o Filho de Deus. Quer alguém mais que adorar a Ele? Antes da vitória chegar, adore a Ele. Você não precisa que Ele faça para depois adorar. Você já sabe quem Ele é. Você sabe quem Ele é. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quanta luta, hein? Quantas vezes você caiu, quanta pancada da vida, tentando acertar. Oh meu Deus, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Levanta essa cabeça, vai. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Aleluia, adore a Ele. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Meu Deus, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quantas vezes você já entrou nesse Getsemane, hein? Entrou naquele quarto para chorar, entrou naquele quarto para dizer: Pai, me ajuda a passar por isso. Pai, estou aguentando não, Pai. Está difícil, Pai. Está pesado para mim. Sei que teve gente aqui que nos últimos dias disse isso para Deus. Está pesado para mim, Pai. Não foi algo semelhante que Jesus disse, gente? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, a minha vontade, Pai, é não passar por isso. Nenhum de nós quer passar por dores, lutas, pressões da vida, mas elas fazem parte, gente, são inevitáveis. Bota uma coisa na sua cabeça: sem luta não há vitória. Isso que você está vivendo aí faz parte de um testemunho que está sendo escrito. Agora, se você desistir, vai ser uma história de fracasso. Se você insistir, vai ser uma história de superação e de milagre de Deus. Vai além dos seus próprios limites. Como assim? O que é ir além dos seus próprios limites? É ir com Ele. Porque quando eu vou com Ele, eu chego mais longe do que eu poderia chegar sozinho. Ou seja, eu vou além dos meus limites.
segura bem firme na mão dele e vai. Agarra ele, gruda nele, faz igual Jacó no Val de Jaboque, segura e diz: eu não vou soltar não, não vou soltar não. Tem hora que a gente tem que fazer assim, rapaz, fechar aquela porta e falar para ele: eu só saio de dentro desse quarto com a certeza de que o Senhor vai me abençoar nisso. Eu só saio daqui sem essa angústia, eu só saio daqui livre dessa dor. Entra no seu Getsemane hoje. Jesus orou 3 vezes. Tainá, só na terceira vez é que o anjo desceu. Se Jesus não ora a segunda vez, se Jesus não ora a terceira vez, o anjo não desce para fortalecer. Apóstolo, quando eu devo parar de orar? Quando se sentir forte o suficiente para marchar em direção à tua vitória. Aí você, quando vencer, continue em oração. Mas se fechar a porta do quarto, dobrar o joelho para orar e continuar triste, não para não. Vai orando, continua chorando, continua buscando, até descer um anjo lá para te fortalecer. Porque o anjo desce, fortalece ele, e com a força que o anjo traz, ele continua sendo quem ele foi chamado para ser dentro do jardim. Você não vai parar, porque Deus vai fortalecer você. Você não vai desistir do seu marido, você não vai desistir dos seus filhos, não vai desistir da sua própria vida, não vai desistir do seu chamado. Tem anjo de Deus para te fortalecer aqui. Levante as suas mãos e adore. Não pare, não pare, Deus está no controle. Não pare, não pare, Deus está no controle. Pega na mão do seu irmão e levanta ela. Segura a mão do seu irmão e levanta a mão do seu irmão. Senhor Deus, em muitos momentos da caminhada, o que a gente sente falta é disso, alguém segurando a nossa mão e levantando. Mas eu creio que nessa noite o Senhor usa essas pessoas aqui, como usou aquele anjo dentro do Getsemane, para fazer Jesus se levantar. Eu creio que a unção que está sobre esse lugar vai alcançar a vida dessas pessoas, e ninguém vai sair daqui de cabeça baixa, vai sair daqui de cabeça erguida, vai sair daqui certo da vitória. Honra, Senhor, opera, Senhor, renova, Senhor, transforma, Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Gratidão ao Senhor por essa noite, Pai, e por nos fortalecer dentro dos nossos Getsêmanes da vida. O Senhor de fato nunca desistiu de nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape e azaque do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo seja com toda a igreja. Diga, você pode aplaudir ao Rei? Deus te abençoe. Te vejo no Profetiza Campos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu não posso atender ninguém agora, que eu tenho uma reunião nesse exato momento, tá bom? Então os homens do corpo de trabalho, assim que eles conseguirem liberar lá o estacionamento,